Aproveitando que você está em pé, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Nós não estamos encerrando o culto, nós estamos começando. Normalmente, nós conhecemos esse versículo sempre no encerramento, né? Mas pode ficar tranquilo, pode se assentar. Quando nós falamos sobre a graça de Jesus, o amor do Pai, parece que nós damos mais ênfase para essas duas primeiras partes do que para a terceira, a comunhão com o Espírito Santo. Talvez pelo fato de que nós pensamos assim, a graça de Jesus, é pela graça que nós fomos salvos, e sem Jesus não haveria salvação. Logo, a graça de Jesus é uma coisa muito importante, amém? É uma coisa essencial, não dá para viver sem a graça de Jesus. Quando nós pensamos no amor do Pai, o amor do Pai é igualmente importante, fundamental, essencial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê seja salvo. O amor do Pai. Outra coisa grandiosa, amém? Mas e a comunhão com o Espírito Santo? Será que é algo menor? Será que é algo menos importante? Esse mês nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Vamos o mês todo no domingo estar aqui, né? As pessoas que estarão ministrando vão estar falando sobre o Espírito Santo, a sua pessoa, os aspectos, tudo, né, que a gente conseguir falar nesse mês. Porque muito se fala ou se prega sobre a graça, muito se prega sobre o amor de Deus, mas parece que nós não damos normalmente a mesma ênfase para o Espírito Santo. Eu ouvi um pastor falando e confessando certo dia que ele tinha aquela impressão de que o Espírito Santo era como se fosse o step, né? Ou seja, Jesus precisa voltar para o Pai, então, eu vou deixar aqui vou deixar o Espírito Santo com vocês. Como se fosse assim um substituto, né? Alguém que vai ficar aqui porque eu tenho que voltar para o Pai, eu tenho que voltar para o céu, né? Depois ele mesmo acaba confessando e dizendo que o próprio Espírito Santo mostrou para ele que não tinha nada a ver isso. Porque quando a gente pensa no step, a gente pensa naquele pneu que ninguém costuma investir muito, não é? Normalmente é aquele pneu meia boca. Por quê? Porque o step é um pneu que a gente usa de vez em quando, ocasionalmente, reserva, não é tão importante. Então ninguém coloca uma roda bonita, um pneu novo para ser o step. É só aquele pneu para quebrar o galho, né? Quando fura, você põe e tal. Mas aí rapidinho você já para na borracharia, já troca aquele pneuzinho meia boca pelo pneu, né, principal. E assim é a ideia de step. E ele falou que o próprio Espírito Santo foi mostrando para ele verdades bíblicas de que não é assim que funciona. Da mesma forma como não há um melhor do que o outro, até porque a Bíblia diz que há um só Deus, então um só Deus, mais três pessoas, três atuações, três personalidades distintas, mas um só Deus. Então nós não podemos pensar ou falar que o Espírito Santo é menos do que o Pai, menos do que o Filho, assim como ele não é menos do que Jesus, a obra dele também não é menos importante, é fundamental. Não há vida cristã sem o Espírito Santo, nós dependemos dele, precisamos dele. No entanto, parece que a igreja nos últimos tempos tem esquecido um pouco de enfatizar a presença, a obra, o poder do Espírito Santo.
A comunhão com Ele é tão essencial como qualquer outra coisa que diz respeito à nossa vida cristã. João capítulo 16, Jesus está ali com os seus discípulos e ele começa a alertá-los. Diversas vezes ele disse que ele ia ser entregue, que ele ia ser preso, que ele ia ser morto, e ele sempre dizia que ele ressuscitaria. E aqui em João 16, Jesus diz assim: é melhor para vocês que eu vá para o Pai, que eu volte para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá, se eu não for, ele não pode vir. Agora imagina você, os discípulos estavam ali com Jesus o tempo todo, tudo que eles precisavam, corria em Jesus, acontecia algum problema, procurava Jesus, alguém ficava doente, vai até Jesus, e aí Jesus vem e fala: olha, é melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então o próprio Jesus estava dizendo, ele vai completar a obra que foi iniciada em cada um de vós, porque enquanto Jesus só estava em um lugar por vez, porque ele abriu mão da sua divindade, então ele era um ser humano como cada um de nós, ele só estava em um lugar por vez. O Espírito Santo não, ele estaria com todos em todo tempo. Assim como Jesus só podia estar ao lado dos discípulos, o Espírito Santo estaria dentro de cada um deles. Naquele tempo não era uma realidade ter o Espírito Santo como hoje nós podemos ter. Eles não sabiam o que seria isso, eles não tinham noção do que aconteceria. E aí Jesus está dizendo: eu preciso ir, porque quando eu for, ele virá. Aonde que Jesus está? A Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele foi para a direita do Pai, ele está à direita do Pai, amém? Então tem um trono à direita do Pai. Então, embora Pai, Filho e Espírito Santo tenha o poder de estar em todo lugar, a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, no céu. E quem que está aqui conosco? Quem que está aqui conosco? O Espírito Santo. Então vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, Deus nos deu o Espírito Santo com um propósito. Nada do que Deus faz é por acaso. Todas as coisas fazem parte de um plano que foi arquitetado perfeitamente por Deus. Deus Pai. O Pai é o arquiteto, mas o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram participando de todas as coisas. João 14 ainda, Jesus fala que ele ia pedir ao Pai para que enviasse um outro Consolador, para que ele estivesse sempre convosco. O Espírito da verdade, isso está em João 14, versículos 16 a 18. Então ele diz: não vou deixar vocês sozinhos, eu estarei todo o tempo com vocês, através do Espírito Santo. Então depois que ele ressuscitou, ele volta e ele passa 40 dias com os discípulos. E é nesse momento que a promessa do Consolador, do Espírito Santo, se manifesta e se torna real na vida daquelas pessoas. Porque nós lemos em Lucas 24, 49, depois dele ter ressuscitado e estar entre os discípulos, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles não apenas iam conhecer o Espírito Santo, mas eles teriam o Espírito Santo morando neles. Atos 1, versículo 3 a 5, mais uma vez menciona: depois de ter padecido, se apresentou vivo, falando de Jesus, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Então Atos 1 está falando o que Lucas já mencionou também, que eu acabei de dizer. E aí,
aí vem ali o versículo 5, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então o Espírito Santo, ele nos foi dado como Consolador, o Auxiliador, o Ajudador, aquele que estaria conosco em todo o tempo e que nos revestiria de poder. Por que nós precisamos desse poder? Porque a vida no mundo não seria fácil, como não é fácil até hoje. Se não é o poder de Deus nos revestindo, nós não conseguimos nos manter fiéis à sua palavra. Nós não conseguimos manter a nossa fidelidade a Ele, ao compromisso que nós assumimos. É o Espírito que nos dá poder para pregar, a ousadia para pregar, para servir ao Senhor na igreja. É o Espírito Santo que nos ajuda e que nos dá poder interior para vencer o pecado, para vencer o mal. E é o Espírito Santo em nós que vai nos transformando, nos moldando, para que nós possamos dia a dia nos parecer mais e mais com Jesus. Então nós precisamos olhar para o Espírito Santo como cumprimento de uma promessa que Jesus disse que viria sobre nós. E é algo que ganha uma nova dimensão na nova aliança, ou seja, depois de Cristo. Porque no Antigo Testamento nós vemos vários relatos da manifestação do Espírito Santo, porém era uma coisa aqui, outra ali, isolada, não era uma coisa que acontecia toda hora, não era para todo mundo, eram algumas situações. Por exemplo, Números 11, 25 e 26, contextualizando, Moisés fez uma listagem de 70 pessoas, 70 homens para ajudá-lo na sua missão. E no versículo 25 nós vemos que o Senhor desceu na nuvem e falou com eles, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, não estava em Moisés, percebe? Estava sobre Moisés, tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre 70 anciãos, que eram as pessoas que estavam na lista de Moisés. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas foi uma única vez que eles profetizaram. O texto diz que depois disso não mais. Só que o que acontece? O versículo 26 vai dizer que desses 70 escolhidos, 2 deles estavam no acampamento, no arraial, eles não estavam ali ao redor da tenda do encontro. Mas pelo fato deles estarem na lista de Moisés, lá no acampamento, eles foram alcançados e cheios do Espírito Santo de Deus. Então veja, nós temos relatos, por exemplo, em Juízes, capítulo 6, 34, você vai ler que o Espírito Santo revestiu, envolveu Gideão. Juízes 11, 29, o Espírito Santo veio sobre Jefté. Juízes 15, 14, o Espírito Santo se apossou de Sansão. 1 Samuel 16, 13, quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Tem muitos outros versículos que vão mostrar que o Espírito Santo ele se movia também no Antigo Testamento, naquilo que nós chamamos de velha aliança, porém ele vinha sobre, ele não estava dentro das pessoas, ele não morava. E aí em Joel nós lemos que o profeta está dizendo, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos. E aí passa a ser algo para toda a igreja, para todos nós, não apenas para algumas pessoas em momentos específicos. No Antigo Testamento, Joel está falando de algo que aconteceria depois de Cristo, porque era necessário que Jesus viesse, pagasse o preço, se entregasse, que a obra da redenção fosse completa, para que a promessa do Espírito Santo em nós passasse a ser uma realidade. Hoje nós vivemos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando em nós, coisa que não acontecia antes. Nós vemos Moisés, o tanto que ele foi usado, e tem gente que diz assim, eu queria ter vivido nessa época, imagina estar lá no meio do povo e ver Deus abrir o mar e a gente passar, que maravilha.
como se aquilo que a gente vive hoje fosse pouco. Como se aquilo que eles viveram no passado fosse muito melhor do que aquilo que nós podemos viver hoje. Hoje nós podemos viver muito mais. A grande questão é que o ser humano gosta muito de coisas visíveis. Então, como hoje a gente não vê ninguém abrir no mar, parece que aquilo que Moisés fez é muito maior do que aquilo que nós podemos fazer hoje. Mas a palavra diz que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus e usou Jesus em tudo que ele fez, está sobre mim e sobre você. Aleluia! E é por isso que ele disse que no nome dele, nós poderíamos fazer as mesmas obras e maiores ainda. E por que nós não vemos essas obras hoje? Porque a igreja tem se esfriado. Porque a igreja tem perdido a oportunidade de buscar o Espírito Santo, de ser cheia da sua presença, da sua glória. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu estava esses dias conversando com algumas irmãs no final do culto e dizendo, quando eu me converti na adolescência, há pouco tempo atrás, há alguns poucos anos atrás, eu me lembro que nos cultos, a gente via aquele mover do Espírito Santo, as pessoas recebiam uma descarga de poder, a gente via o povo profetizando, a gente via a quantidade de pessoas que eram curadas, pessoas que tinham visões. Eu me lembro um dia que a gente estava num retiro, e um jovem estava tentando escalar a parede, tentando subir, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que é a unção do Homem-Aranha? O jovem queria subir a parede e não conseguia, e a gente estava naquele momento de oração, o fogo estava caindo, e ele tentando se agarrar na parede. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Depois eu, muito curiosa, né, vocês sabem como é que é, né, alguns temperamentos pensam, mas não fazem. Eu já sou daquele que pensa e faz. Cheguei lá e já fui perguntar no final, irmão, tudo bem, você está bem, está tudo certo? E o que aconteceu ali na hora da oração? Você viu que você estava tentando subir pela parede? Parecia uma lagartixa. Aí ele disse assim, nossa, eu estava tendo uma visão, eu estava vendo um anjo e eu queria ir atrás dele. Aí eu estava tentando pegar no anjo. Falei, então era uma visão? Era uma visão. Nossa, fiquei com uma inveja santa. Falei, meu Deus do céu, ele viu um anjo. E houve uma época que eu orei porque eu queria ver anjo. Eu era bem nova, recém-convertido, o povo falava das visões, eu falava, oh meu Deus, que maravilha, né? Ai, já pensou você ver um anjo? A gente lê livro que tem a descrição, como é que o anjo é, eu pensei, como é que é, né? Aí um dia, conversando com a pessoa, ela disse assim, olha, a hora que Deus dá. Né? Ela tinha visão de anjo, eu fui perguntar, como é que eu faço para ter essa bênção? A hora que Deus dá. Só que tem um detalhe, eu vou te avisar, quem vê anjo também vê demônio, tá? Porque é o mundo espiritual. Eu falei, bom, então eu acho que eu vou pedir outra coisa. Porque eu só queria ver anjo, não queria ver coisa feia. Mas a pessoa que tinha esse dom, ela me alertou, que bom que ela me alertou. Porque já pensou se eu começo primeiro vendo o outro lado e depois começo a ver anjo? Eu queria ver anjo. Nós tínhamos muito mais manifestação de poder do que hoje nós vemos. Eu não sei você, mas a gente começa a pensar, onde está o problema? Não é a igreja, isso está em todo lugar. A igreja, a nível mundial, ela foi se esfriando. Por quê? Porque nós temos buscado pouco o Espírito Santo, nós precisamos buscar mais a sua presença, o seu poder, a sua glória. Aquilo que nós desfrutamos há algumas décadas atrás, não era para ter ficado lá atrás, era para ser algo contínuo, mas isso depende de mim e de você. Mas essa é uma intenção maligna, que a gente comece a se esquecer do quão importante e fundamental é o Espírito Santo na nossa vida. Porque aí, se eu não sei e não lembro dessa importância, eu vou deixando ele meio como step, como reserva. Quando precisa, eu busco, mas não é sempre. Veja só, uma coisa importante. Em primeiro lugar, o Espírito Santo não é simplesmente um poder, não é simplesmente uma força sobrenatural, ele é muito mais do que isso. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus.
Como que nós sabemos que Ele é Deus? A Bíblia o chama de Espírito de Deus. Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, ou das águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, Ele é Deus. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele porque Deus o ungiu com o Espírito dele, com o Espírito de Deus. Como é que nós podemos também saber que Ele é Deus? Porque Ele tem alguns atributos divinos, coisas que só Deus tem. Primeiro, onisciente. O que é ser onisciente? Conhecedor de todas as coisas. Sabe de todas as coisas. 1 Coríntios 2:10 fala sobre isso, que o Espírito de Deus sabe todas as coisas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele é onipresente. O que é onipresença? É a capacidade de estar presente em todos os lugares. Salmo 139:7 diz assim: para onde irei? Para onde eu poderei fugir do Espírito Santo? Se aonde eu for, lá Ele está. Não é possível se esconder ou fugir do Espírito Santo, porque Ele está em todo lugar, Ele é onipresente. Ele é onipotente, ou seja, tem todo poder. Lucas 1:35, quando o anjo aparece para Maria e diz: olha, você vai engravidar, você vai ter um filho. E ela diz: mas como isso vai acontecer? Eu não conheço o homem, eu não sou casada, como que eu vou engravidar? E o anjo diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele tem todo o poder. O Espírito Santo envolveu Maria e ela engravidou. E uma outra coisa que também é um atributo divino, a eternidade. Ou seja, não tem começo e não tem fim. Existe, sempre existiu. Isso só Deus tem. Hebreus 9:14 diz que muito mais o sangue de Cristo é capaz de nos purificar, né? Que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Então Ele é Deus, amém? Ele é uma pessoa. O que caracteriza uma pessoa? O fato dela ter uma alma, dela ter uma personalidade, dela ter vontade, ter uma mente, dela ter emoções. Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, ou seja, o Espírito tem mente, vontade. 1 Coríntios 12:11 diz que os dons do Espírito Ele distribui sobre as pessoas de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que lhe apraz. Emoções, Efésios 4:30 nos diz, nos orienta: não entristeçais o Espírito de Deus. Tiago 4:5 fala que o Espírito Santo, Ele anseia por nós, com ciúme, com zelo. 3 características daquilo que nós podemos dizer que Ele é uma pessoa. E como é que nós nos relacionamos com Ele? Você já falou com o Espírito Santo hoje? Você já perguntou para Ele alguma coisa? Você já pediu para Ele alguma coisa? Não sei se você já teve a experiência de pegar um Uber, ou um táxi, ou qualquer coisa que tem ali um motorista, e você senta no banco de trás, e a pessoa vem, o caminho inteiro muda. Dá um desconforto, né? Às vezes a gente até tenta falar alguma coisa, né? Nossa, está frio hoje, né? Aí a pessoa, não fala mais nada. Aí dá um negócio assim, né?
Dependendo da pessoa, fica até feliz, porque tem gente que está aí pensando, eu não faço a menor questão de falar com estranho. Mas muita gente vai dizer, nossa, que antipático, não fala nada, não tem um pingo de simpatia, eu nunca mais quero pegar esse Uber, já vou riscar aqui do meu caderno. Não é verdade? Porque é como se você fosse invisível, não é essa a sensação? Eu estou aqui, mas parece que ele não está me vendo. Nem uma palavrinha, não vai trocar, não vai falar nada. E fica aquele desconforto. A gente faz isso todo o tempo com o Espírito Santo. Tudo bem que ele é invisível, mas é uma pessoa que está todo o tempo comigo, com você. E a gente passa dias e dias sem falar com ele. Eu atendo uma senhora e ela diz assim para mim que ela, todo dia quando ela vai comer, ela deixa uma cadeira para o Espírito Santo. E aí ela diz que convida ele para sentar. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender a fazer isso lá em casa também. Tem tanta cadeira vazia, porque a gente é 3 e tem 6 cadeiras. Então, quer dizer, olha, dá até para vir o Pai, Filho e o Espírito Santo. Porque tem 3 cadeiras. Né? Mas a gente acaba não tendo esse hábito. E ela diz que puxa a cadeira, senta o Espírito Santo, come comigo, fica comigo, na hora de dormir, na hora de levantar. E eu estou tentando introduzir isso. Não é uma coisa para qualquer um fazer, porque se você faz isso quando vem uma visita que não é crente, ela vai mandar te internar, né? Como assim, senta Espírito Santo? Ela nem sabe quem é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o mundo não o conhece. Por que não o conhece? Porque para conhecer o Espírito Santo, primeiro tem que se arrepender do pecado, tem que aceitar Jesus, que na hora que você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. Por isso é importante aceitar Jesus. A gente que diz assim, não, mas eu já aceitei. Aceitou quando? Não, eu já nasci aceitando. Não. A Bíblia diz que tem que confessar, né? Então, por isso que a gente faz o apelo, que é aceitar Jesus, para que o Espírito Santo venha morar dentro de nós. O versículo que nós lemos no início, fala sobre comunhão do Espírito Santo. Uma outra coisa da pessoa é a vontade de se relacionar com outra pessoa. Comunhão diz respeito a relacionamento. Quando a gente diz assim, eu tenho comunhão com fulano, quer dizer, eu tenho um relacionamento com ele, eu sou amiga, né? Eu gosto de estar junto, a gente ter parceiro, estar sempre junto, nós temos comunhão. Essa é mais uma das evidências de que o Espírito Santo é uma pessoa, ele quer se relacionar conosco. Só que muitas vezes a gente está passando desapercebido a isso. E estamos perdendo muito por não ter o Espírito Santo conosco. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, que foi bem interessante. Eu era recém-casada, vocês sabem que eu casei sem saber cozinhar, sem saber fazer nada, né? Que a unção de Deus veio tão forte sobre o Keller, que ele estava tão apaixonado, que ele me aceitou daquele jeito. Foi quase igual Jesus, venha como estás. Aí, eu me lembro que eu era recém-casada, estava morando em outra cidade, longe da minha família, né? Não tinha ninguém, não conhecia vizinho, não conhecia o lugar que eu estava, nada. Era só eu e o Espírito Santo. E eu fui me meter a fazer uma salada. Não é a de pepino, que eu já contei a história da salada de pepino para vocês. Mas eu fui fazer uma outra salada. Até parece que come muita salada, né? Mas nesse dia eu resolvi fazer uma salada de repolho. Tinha comprado um repolho pequenininho. Nunca tinha feito uma salada, também nunca tinha visto minha mãe fazer. E aí eu fiz o restante lá da comida e peguei aquele repolhinho pequeno e aí eu peguei aquele ralador compridinho, sabe? Aí eu fiquei olhando para o ralador e para o repolho. Eu falei, peraí, acho que não vai dar certo. Como é que eu vou usar esse ralador pequenininho nesse repolho redondo? Não vai dar para ralar. E aí eu lembro que eu parei e fiquei assim, e agora? Não tinha celular como agora, já faz 23 anos isso. E o orelhão ficava uma quadra da minha casa, estava quase na hora do marido vir almoçar, e eu querendo fazer bonito com a salada de repolho, e não sabia como é que eu fatiava aquele repolho. Fosse hoje, tinha ligado para minha mãe, tinha feito uma videochamada, tinha mostrado o tamanho do repolho, o ralador, ela ia me explicar como é que eu ia fazer. Aquele dia não deu. Aí eu falei, Espírito Santo, como é que eu faço para ralar esse repolho? Nunca vi ninguém fazendo isso. E agora? Aí, de repente, veio na minha mente assim, ó, corta no meio o repolho.
Falei, opa, começou a dar certo. Cortei ele no meio. Corta de novo, cortei de novo. Falei, opa, agora ele já está num tamanho que dá para eu ralar. Aí, ralei. A salada ficou bonitinha, simples assim. Aí você vai dizer, tá, mas vai incomodar o Espírito Santo por causa disso? Ele estava ali, era quem eu podia perguntar. E ele falou, me orientou. Porque como é que eu sei que é o Espírito Santo falando? Vem na sua mente algo que te dirige, que te orienta. Às vezes a gente acha que a manifestação do Espírito Santo tem que ser aquela coisa, trovão, raio, purpurina, bexiga estourando e um monte de coisa. Não precisa de nada disso. Veio na mente. E é assim que acontece. O Espírito Santo fala conosco. E eu disse, como eu faço? E quantas outras vezes? Então veja, não é só para coisas grandes. Você tem que aproveitar aquilo que Jesus deixou para você. O relacionamento só acontece quando as duas pessoas querem. Tenta se relacionar com uma pessoa que não quer se relacionar com você. Vai dar certo, gente? Sim ou não? Não. Por quê? Porque relacionamento tem que ser algo recíproco. Nós temos que interagir com a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos. Agora, como que acontece esse recebimento? Bom, nós temos duas experiências que a Bíblia vai nos mostrando através dos versículos e do estudo bíblico. A primeira experiência acontece quando você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo automaticamente veio morar dentro de você. Agora, existe uma segunda experiência, que é continuidade da primeira, que é o revestimento de poder. O revestimento de poder, ele não acontece de forma automática, como o momento em que o Espírito vem morar em você. Porque quando você aceita Jesus, o Espírito vem até você. Mas para que haja o recebimento de poder, aí o movimento é contrário. É você que tem que ir até o Espírito Santo. Amém? Você tem que ir. Quando que nós somos revestidos? Quando que nós somos cheios do Espírito? Quando nós demonstramos que nós queremos esse relacionamento, que nós queremos esse revestimento, que nós aceitamos a condução do Espírito Santo na nossa vida. Na conversão, você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Todo mundo que aceitou Jesus aqui tem o Espírito Santo. Agora, o revestimento não é automático. E não é porque o Espírito veio morar em você que automaticamente você está revestido de poder. Precisa um pouco mais do que isso. Ter o Espírito Santo é automático, mas ter o revestimento do poder não é. Por que que não é? Porque eu preciso pedir, porque eu preciso buscar, porque eu preciso querer. Querer. Na primeira experiência ele vem até mim, na segunda experiência sou eu que vou até ele. Então, se nós temos vivido um cristianismo raso, é porque nós não temos feito esse movimento de ir até Ele, de buscar a presença do Espírito Santo. Uma coisa não é melhor do que a outra, porque elas se complementam. Todas as duas são importantes, mas nós precisamos reconhecer a grande necessidade de termos o revestimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Como que isso acontece? Como ser cheio do Espírito? Como receber esse revestimento? É simples. Diga assim, é simples. Basta pedir. Não é simples? Basta pedir. Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se nós pedirmos, o Pai vai derramar do seu Espírito sobre nós. Basta pedir. Efésios 5:18, 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, vergonha, né? Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Pensa, uma pessoa quando ela está embriagada, ela acaba perdendo a consciência das suas atitudes. Ela passa a ser conduzida pelo álcool, pela bebida, correto?
Então ele está dizendo, olha, não seja controlado pelo vinho, pela bebida, se encha do Espírito Santo de tal forma que ele passe a controlar toda a sua vida. Como que uma pessoa fica bêbada? Ela bebe um pouquinho? Não, né? Ela vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Tem gente que uma garrafinha já está, né? Mas tem gente que precisa beber mais. O que eu quero dizer? Quanto mais a pessoa se enche daquela bebida, mais ela vai ficando descontrolada e mais a bebida começa a controlar. Da mesma forma, quanto mais você se encher do Espírito Santo, mais você vai perder o controle e mais ele vai te controlar. Você precisa querer. E você quer? Responda para o Senhor. Se você quer o Espírito Santo, mais na sua vida, saiba que Ele está aqui. Ansioso para te encher. Desejoso de transbordar na sua vida. Amém? Se coloca em pé no seu lugar. Nós vamos orar. E agora é a hora de você ser cheio, ser cheia.